Alô, galerinha do ListMed, e aí, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rolando Lavigne, sou médico intensivista e ultrassonografista. Hoje eu vou trazer um assunto para vocês aqui muito bacana, que é a questão do sódio, tá certo? Me acompanha aqui que vocês vão ver o quanto é bacana esse assunto. Então vejam, o sódio é um elemento da tabela periódica número 11 que tem um peso molecular de 22.989. É o principal íon do espaço intravascular. Ele é um cation, enquanto que o potássio, tá certo, também cation, é o principal íon do espaço intracelular. Tudo bem até aí? Quando a gente fala de disnatremias, nós estamos falando do sódio. E essas crianças aqui bebendo água, porque a sede é o principal mecanismo do equilíbrio, tá certo, entre a água e o sódio. Então, toda vez que você faz exercício físico, você perde um pouco da volemia, há uma tendência do sódio a se elevar, consequentemente, você tem sede. E aqui, a praia da nossa Ilhéus, que eu gostaria muito que vocês viessem para cá, tá certo? Então, quando a gente fala de disnatremia, nós estamos falando de hiponatremia e hipernatremia. Hiponatremia, quando o sódio está abaixo de 135 miliequivalentes por litro, e hipernatremia, quando o sódio está acima de 145 miliequivalentes por litro. Então, o valor normal entre 135 e 145 miliequivalentes por litro. Seguindo, galera, para falar de sódio, é importante que a gente compreenda os mecanismos desse hormônio aí, chamado HDA, ou ADH, que é o hormônio antidiurético. É um hormônio que é produzido no hipotálamo, armazenado na hipófise posterior e utilizado no rim, especialmente no túbulo distal. Fazendo o quê? O que o ADH faz? Como o nome já diz, hormônio antidiurético. Ele aproveita a água que está passando pelo tubo distal e reabsorve essa água, porque se não houvesse esse hormônio, toda a água que passasse por lá, a gente iria para a urina e não haveria esse equilíbrio que há da nossa homeostase com relação à água. O rim só libera a água que é possível ser liberada e quem controla isso é o HDH. É importante vocês saberem disso porque lá na frente vocês vão ver que os distúrbios desse hormônio podem causar diversas patologias que nós vamos discutir aqui a seguir. Bom, é importante que a gente fale inicialmente de hiponatremias, né? As hiponatremias, elas têm um quadro clínico leve, e às vezes quadro clínico severo. Quadro clínico leve é quando o paciente se apresenta com náusea ou cefaleia. Agora, já quando ele tem uma confusão mental, está torporoso, fazendo crise convulsiva mesmo em coma, aí você passa a falar que é uma hiponatremia grave. E nós vamos classificar as hiponatremias por dois aspectos. O primeiro, volemia, e o segundo, tá certo, osmolaridade plasmática. Então, as hipovolemias elas podem ser hipoosmolar, normoosmolar ou hiperosmolar. E podem ser também hipovolêmicas, normovolêmicas ou hipervolêmicas. Até aí tudo bem? Seguindo, quanto à volemia, a gente analisa a volemia através dos aspectos clínicos, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e também com ultrassom, avaliando a veia cava inferior do nosso paciente, porque a veia cava inferior, tá certo? Nós temos aula sobre isso aqui, é um excelente marcador da pressão venosa central. E a pressão venosa central, vocês sabem que é um marcador de volemia. Então, toda vez que você tem uma hipervolemia, o paciente anasarcado, você tem que pensar que você pode estar diante de uma hiponatremia com hipervolemia, insuficiência cardíaca, cirrose hepática, tá certo? Síndrome nefrótica ou qualquer doença que possa levar o paciente a anasarca, tipo desnutrição, tá certo?
e tantas outras doenças. Já as normovolêmicas, a gente tem que pensar em SIAD, que é a síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. E já as hipovolêmicas, aí você vai pensar em síndrome perdedora de sal. Então estão aí as hiponatremias, referente às volemias, que é a primeira classificação que se usa. A segunda classificação está relacionado com a osmolaridade plasmática, ou seja, a osmolaridade do nosso sangue. A osmolaridade se mede através, tá certo, da informação do sódio, da glicose e da ureia, nessa fórmula que vocês estão vendo aqui. É 2 vezes o sódio mais a glicose dividido por 18 mais a ureia dividido por 6. O valor normal é entre 285 e 295 miliosmóis por quilo, tá certo? E toda vez que você tem uma hipoosmolaridade, aí você tem que pensar em SIAD e síndrome perdedora de sal. Toda vez que você tem uma osmolaridade normal, tem que pensar em hidratação excessiva. E toda vez que você tem hiperosmolaridade, aí o caminho é outro. Nós estamos diante aí de uma cetoacidose diabética, de um estado hiperosmolar, de uma hiperlipidemia ou mesmo de uma hiperproteinemia. Então, nós vimos aqui que a hiponatremia elas podem ser classificadas quanto ao estado volêmico e o estado da osmolaridade plasmática. Seguindo, vamos falar agora sobre SIAD. Como é que a gente faz o diagnóstico de SIAD? O que é SIAD? O nome já diz, é síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Então, na SIAD, o hormônio antidiurético estará sendo lançado em grande quantidade na corrente sanguínea. Como ele é um hormônio antidiurético, o que acontece? Ele chega lá no rim, não deixa a água sair. Por não deixar a água sair, essa água retorna para a grande circulação, o paciente vai aumentando a volemia. E toda vez que você aumenta a volemia, o sódio baixa. Então, entenda isso que é muito importante. O mecanismo da SIAD é por uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Lembrar que no caso da SIAD, ela cursa com normovolemia, tá certo? O paciente estará normovolêmico e a osmolaridade urinária acima de 100 miliomols por quilo e o sódio urinário vai estar acima de 40 miliequivalentes por litro. Observe que no caso da SIAD, a função renal está normal. Entretanto, no caso da síndrome perdedora de sal, que também cursa com o hormônio antidiurético aumentado, mas não tanto quanto na síndrome da secreção inapropriada, a única diferença que nós temos entre a SIAD e a síndrome perdedora de sal é que nós temos hipovolemia. E na SIAD você tem normovolemia. E por conseguinte da hipovolemia, você pode ter alteração da função renal com aumento da ureia. Já a osmolaridade e o sódio urinário é igual, tanto na SIAD quanto na síndrome perdedora de sal. Aqui o diagnóstico diferencial entre SIAD e síndrome perdedora de sal. Um enfoque importante, eu botei de vermelho, que aqui na SIAD você está euvolêmico e na síndrome perdedora de sal você está hipovolêmico. E eu botei aqui os detalhes do ultrassom quando você observa a via cava inferior com índice de dissensibilidade da via cava inferior acima de 13%, você poderá ter o seu paciente responsivo ao volume. E um detalhezinho a mais é que na SIAD você tem sódio urinário elevado, entretanto, na síndrome perdedora de sal você tem muito sódio urinário com perda pelo rim. Então, são essas diferenças das duas síndromes, porque, inclusive, a origem delas duas são semelhantes.
Bom, e como é que eu abordo a hiponatremia? A hiponatremia, a primeira coisa de todas é você afastar a possibilidade, tá certo? Que é uma hiponatremia não hipotônica, porque todas as duas, tanto a CIAD quanto a síndrome perdedora de sal, são hiponatremias hipoosmolar. Então, toda vez que você fizer o cálculo da osmolaridade sanguínea e ela estiver elevado, você tem que ir para outro caminho. Você tem que pensar em estado hiperosmolar, tá certo? E isso aí é um tipo de hiponatremia que você tem que ser tratado a doença de base primeiro, para depois, se for necessário, você pensar em reposição de sódio. Então, você vai calcular a osmolaridade urinária. Se ela for menor que 100, é porque o seu paciente está precisando aumentar a sua hidratação. Se ela for maior que 100, significa o quê? Que tem muito sódio na urina. Então você pensa em CIAD ou síndrome perdedora de sal. Dose ao sódio urinário. Se ela for menor que 20, novamente você vai ter medidas para outra patologia. Agora, se ela for acima de 40, você tem que pensar em CIAD ou síndrome perdedora de sal. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí, galera? Seguindo em frente. Como é que eu faço o tratamento das hiponatremias? A primeira coisa é você separar, tá certo? Com relação à volemia. Aqueles pacientes que estão anasarcados, tá certo? São pacientes que vão passar por restrição hídrica e podem receber diurético, tá certo? Já aqueles pacientes que estão com a sua volemia depledada, você tem que pensar em síndrome perdedora de sal e fazer hidratação. Já nas hiponatremias graves, ameaçadoras à vida, aquele paciente que chega torporoso, comatoso, com crise convulsiva, aí sim você vai, tá certo, oferecer para ele sódio a 3%, até que os sintomas desapareçam. Os sintomas desaparecendo, aí você pode fazer alíquotas de 100 ml de soro a 3% até 300 ml até os sintomas desaparecerem. No momento que esses sintomas desaparecem, você volta a ter parcimônia na reposição do sódio, porque nós não podemos exceder mais do que 10 a 12 miliequivalentes em 24 horas, porque isso pode causar efeitos danosos ao sistema nervoso central. Se lembre que no momento em que você tinha uma hiponatremia, o que aconteceu com a água? A água termina saindo do espaço onde tem pouco sódio para o espaço onde o sódio está normal. Então a água saiu do espaço intravascular e foi para o espaço intracelular. Em se falando de neurônio, houve, tá certo? Porque o neurônio é a célula mais susceptível a essas alterações, houve um edema cerebral. Então, se você for repor o sódio rápido demais, o que é que vai acontecer? Novamente, essa água que estava provocando o edema cerebral vai sair rapidamente do neurônio e aí vai provocar uma desidratação aguda nesse neurônio, levando a essa síndrome aqui, ó, chamado mienólise osmótica, ou síndrome da desmielinização osmótica neuronal, que pode levar a tetraplasia espástica, paralisia pseudobulbar, ataxia e também coma. Então, muito cuidado na reposição de sódio para que vocês não se deparem com esse tipo de iatrogenia, tá certo? Que é muito ruim você assistir uma dessas síndromes, tá certo? Então, muito cuidado na hora de repor o sódio. Bom, com relação às hipernatremias, é bom que se diga que toda hipernatremia ela é hiperosmolar. Então, aqui a gente não precisa se confundir com essa questão de osmolaridade, porque toda hipernatremia é hiperosmolar. E quais são as causas de hipernatremia? Sudorese excessiva, queimadura, exercício físico, diabetes insípidos e diurese osmótica. Agora, no caso do diabetes insípidos, nós temos que separar o diabetes insípidos de origem central do diabetes insípido de origem
nefrogênica. E como é que eu faço isso? Qual é o mecanismo que leva a diabetes insípidos? Você lembra que lá na síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, você tinha muito ADH circulante. No diabetes insípidos, central, você vai ter pouco ADH circulante. Por conseguinte, não tendo ADH, o paciente vai ter uma diurese excessiva. E o que diferencia, Roland, o central do nefrogênio é que, no caso do nefrogênico, o ADH está normal, só que o rim não reconhece esse hormônio e termina também tendo diurese excessiva por conta, principalmente, dos distúrbios hidroeletrolíticos e das doenças renais próprias. Então, o diagnóstico diferencial entre diabetes insípido central e nefrogênica é feito através do teste terapêutico com HDH. Ok, galera? Por fim, deixei aqui uma tabela para vocês, no sentido de que vocês possam, tá certo? Ver cada item desses aqui. Eu queria chamar a atenção, ó, na etiologia para a HSA, que ela cursa mais com síndrome perdedora de sal. Chamar a atenção do ácido úrico, que está diminuído na síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. E chamar a atenção de que a diferenciação entre a síndrome perdedora de sal e a secreção inapropriada do hormônio antidiurético está baseada na volemia, tá certo? Na volemia. Temos aqui também o hormônio, o BNP, que está muito aumentado na síndrome perdedora de sal, exatamente porque o paciente está hipovolêmico. Isso aqui é uma dica bastante interessante. E lembrar que só trata hipovolemia com cloreto de sódio a 3% a partir do momento que o paciente está normovolêmico. Até lá, você tem que fazer a reparação da volemia ou a restrição hídrica e diurético, se for o caso, tá certo? Então, no diabetes insípido central, por exemplo, você faz reposição volêmica, como faz também no diabetes insípido nefrogênico. Entretanto, na CIAD você pode até fazer restrição hídrica, tá certo? E trata somente com cloreto de sódio os casos graves. Já na síndrome perdedora de sal, o ajuste volêmico é a principal coisa a ser feita e depois você decide se esse paciente vai ou não precisar de reposição de sódio a 3%. Vou deixar essa tabela aqui no PDF aqui na descrição do vídeo para que vocês possam baixar e terem ela com vocês. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Dessa nossa apresentação, tá certo? Disnatremias realmente é um assunto muito bacana, muito desafiador. E eu espero que eu tenha esclarecido para vocês os mecanismos fisiopatológicos de como isso acontece, né? Lembrar do hormônio antidiurético, se ele está aumentado, você pode estar diante da CIAD ou da síndrome perdedora de sal. Se ele está baixo, você pode estar diante da diabetes insípidos. Só que nós não dispomos da dosagem desse hormônio de maneira assim cotidiana. Então, o diagnóstico termina sendo clínico pela observação da diurese. Por exemplo, o diabetes insípido, você considera, tá certo, volemia, diurese exacerbada quando ela está acima de 3.000 ml em 24 horas. Então, o paciente que tem mais de 3.000 ml em 24 horas, que passou por uma cirurgia neurológica, isso aí é diabetes insípido central. Já aquele paciente que está lá com 3.500 ml de diurese e tem uma doença renal crônica, tem um distúrbio hidroeletrolítico, aí você tem que pensar em diabetes insípido nefrogênico. E aqueles pacientes que têm doença neurológica ou doenças pulmonares, você tem que pensar em CIAD ou síndrome perdedora de sal, fazendo o diagnóstico diferencial
somente na avaliação da volemia e do sódio urinário. Tá bom, galera? É importante você também saber como mensurar a osmolaridade, porque você pode estar diante de um estado hiperosmolar com sódio baixo e querer tratar dando sódio. Aí você vai estar cometendo uma iatrogenia gravíssima, porque não se dá sódio no paciente que tem estado hiperosmolar, ou seja, osmolaridade alta. Primeiro, hidratação, depois reposição de potássio e, no fim, insulina. Está resolvendo o estado hiperosmolar, muito provavelmente o sódio sozinho vai se corrigir sem a necessidade de você dar sódio hipertônico para esse paciente. Espero que vocês tenham gostado, deixem aí o like, tá certo? Curtam o nosso canal, se inscrevam, por favor. Tem muita gente assistindo os nossos vídeos e não estão se inscrevendo no canal. E acione o sininho para que vocês possam receber novas notificações. Até a próxima, galera. Fica aqui um grande abraço do amigo Roland Lavigne e até lá.